Então, vamos analisar o Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Inicialmente, vamos analisar a parte geral, o livro 1 das pessoas, ou seja, aqueles que são sujeitos de direitos em uma relação jurídica. O título 1 das pessoas naturais, que trata das pessoas individuais, das pessoas físicas, pessoas humanas. Capítulo 1 da personalidade e da capacidade, caso da sujeição a ter aptidão de direitos e deveres e a capacidade, ou seja, sua relação capacidade de gozo e capacidade de exercício. Então vamos ao artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então a expressão aí que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A expressão toda diz basicamente a relação de que não poderia haver uma discriminação, justamente por ter aí o fundamento da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, inciso 4 da Constituição, que diz que cabe à República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer forma de discriminação. Então, toda pessoa pode ter aí direitos e deveres. Então, essa capacidade não poderá ser discriminatória, né? Tem que ser aberta e universal. Toda pessoa, a expressão pessoa pode ser tanto a pessoa física, ou seja, pessoa natural, como uma pessoa jurídica. É capaz de direitos e deveres na ordem civil. A capacidade de direitos e deveres também é chamada de capacidade de direito, capacidade de gozo, que é a aptidão para contrair direitos e deveres na ordem civil. Equivale basicamente à noção de personalidade, ou seja, toda pessoa possui, mas e não pode ser recusada, né? Toda pessoa tem essa capacidade. Então, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Toda pessoa pode ser sujeito de direitos. Que é um sujeito de direito? Sujeito de direito é tudo aquele ou aquilo, ente, pessoa física ou jurídica, em que o direito ele reputa apto a ser titular de direito ou dever de obrigação. O sujeito de direito pode ser personificado ou despersonificado. O sujeito de direito personificado ele está autorizado a praticar todos os atos jurídicos que não esteja expressamente proibido por lei. Então, sujeito de direito personificado com personalidade pode praticar todos os atos jurídicos considerados válidos, desde que não esteja proibido por lei. Então, tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica pode ser sujeito de direito personificado. Agora existe também o sujeito de direito despersonificado ou sem personificação. Ele só poderá praticar os atos que esteja expressamente autorizado pelo direito, de acordo com sua finalidade. Então, a lei tem que expressamente autorizar que determinados entes sem personalidade tenham alguma possibilidade de direitos. Exemplo: espólio, massa falida, condomínio edilício, herança jacente, herança vacante e algumas pessoas ressaltam o nascituro. São aí entes despersonificados, ou seja, não possuem personalidade, porém a própria lei dá a eles alguns determinados e específicos direitos que poderão ser titularizados aí. Já o sujeito de direito personificado, ele é mais amplo, né? Pode ter todos os direitos, exceto aquilo que foi proibido por lei. Então, temos aí que toda pessoa física ou jurídica, ou seja, sem discriminação, qualquer pessoa física ou jurídica que tem personalidade jurídica, né, é capaz de direitos e deveres, é sujeito de direitos no ordenamento jurídico. E na ordem jurídica civil, como assim? No direito privado, nas relações civis, nas relações em que haja as normas de direito privado, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem aí do direito privado, no ordenamento do direito privado. Então esse é o artigo 1º do Código Civil, trata aí sobre sujeitos de direitos, quem pode ser sujeito de direito na ordem civil.
Então, dando sequência à análise do Código Civil, a Lei 10.406, na sua parte geral, no livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade, vamos analisar o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, estamos tratando aqui de personalidade civil. O que seria personalidade civil? Personalidade é a aptidão genérica de contrair direitos e deveres, já ressaltado no artigo 1º do Código Civil que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ou seja, toda pessoa física ou jurídica é sujeito de direitos no ordenamento jurídico privado. Então, temos que a personalidade civil é a aptidão genérica de contrair direitos e deveres. Então, a personalidade civil, ou seja, a possibilidade de contrair direitos e deveres da pessoa, no caso física, o código aqui está tratando da pessoa física, porque só a pessoa física tem nascimento e relacionado à vida. A pessoa jurídica, ela tem outra forma de adquirir seus direitos e ter a sua existência. Então, a pessoa física começa com o nascimento com vida. Então, quando é que uma pessoa vai ter direitos civis aí? A partir do momento que ela nascer. A partir do momento que a pessoa nasceu, ela passa a ter seus direitos assegurados aí pela lei. Mas quando é que se dá o nascimento? Quando é que um ser humano é considerado nascido? Segundo o entendimento já consolidado, a medida que é utilizada é a respiração do recém-nascido, ou seja, quando a pessoa vai nascer, é verificado se ela respirou, nem que seja por apenas 1 segundo, mas é feito os exames médicos para avaliar se aquele ente é considerado nascido como ser humano e como pessoa física. E aí vai ser avaliado através da sua reação, não sendo, em regra, considerado outro método para ser analisado o nascimento com vida, mas há apenas casos excepcionais que se avaliam aí o nascimento. Em regra, então, é avaliada a respiração do ser que está ali nascendo. Então, toda pessoa ela tem personalidade, mas nem sempre capacidade civil plena. Como assim? A pessoa pode ter capacidade jurídica plena quando ele soma-se a capacidade de direito e a capacidade de fato. Capacidade de direito é o gozo, capacidade de gozo, que toda pessoa tem. É a personalidade jurídica propriamente, a aptidão para contrair direitos e deveres. Então, capacidade de direito, capacidade de gozo, é a aptidão para contrair direitos e deveres na ordem civil. Equivale, portanto, à noção de personalidade. Toda pessoa possui e não pode ser recusada. A partir do momento que toda pessoa nasce, ela tem esses direitos adquiridos como capacidade de direito. Já a capacidade de fato, que será analisado propriamente no artigo 3º e 4º, a capacidade de direito, a capacidade de exercício é a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil, ou seja, a capacidade de exercer seus atos da vida civil sem representante, sem acompanhante, sem necessidade de um terceiro. Por si só, a pessoa poderia exercer esse direito. Então, não pode subsistir, no caso, sem ter a capacidade de direito anteriormente. Então, existe dois tipos de capacidade de direito, capacidade de fato. Capacidade de direito equivale à personalidade, à aptidão para contrair direitos e deveres na ordem civil. Capacidade de fato, que é a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil. Então, é importante ressaltar as conceituações básicas, não dadas aí pelo código, mas que é importante ser ressaltadas. A noção de concepturo, embrião, nascituro e pessoa natural. É importante ser diferenciado a essas expressões. Concepturo é alguém que ainda não foi concebido. Ele é basicamente o início antes de se tornar um embrião. O embrião ele é concebido artificialmente, existência ultrauterina,
ou pode ser concebido de modo natural, mas ainda não agregado ao útero materno. Então, o embrião são as células reprodutoras fecundadas, porém não ainda agregada ao útero materno. Agora, nascituro é o ser já concebido que se encontra no ventre de sua genitora. Então, já é uma existência intrauterina. E a pessoa natural é aquela que já teve o seu nascimento completo. Então, são as 4 conceituações aí: concepturo, embrião, nascituro e pessoa natural. A questão que traz o artigo 2º é se o nascituro tem direitos. Então, aí já vemos que mais a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, desde a concepção, desde o momento em que se deu aí, de modo natural ou artificial, a concepção do nascituro, é assegurado determinados direitos a ele. Então, mas aí vem 2 correntes básicas sobre a questão do nascituro. Como já ressaltei, nascituro é o ser já concebido que se encontra dentro do ventre de sua genitora. O nascituro ele tem direitos? Existem 2 correntes sobre essa questão. A primeira trata sobre a corrente natalista e a segunda a corrente concepcionista. A corrente natalista ela diz que o nascituro não tem personalidade, pois está pendente a condição suspensiva, ou seja, o nascimento com vida ainda não veio a acontecer. Mas por ter essa possibilidade de vir a nascer, a lei reserva determinados direitos para se proteger, porque eles são potencialmente aí pessoas, no caso, a serem nascidas. Então, a lei dá determinadas proteções. Então, segundo a corrente natalista, o nascituro não tem personalidade. A segunda corrente, a corrente concepcionista, sustenta que com a concepção, ou seja, com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, surge uma vida distinta e que, por ser independente organicamente de sua mãe biológica, merece proteção. A doutrina ainda não é unívoca em relação à corrente nascituro, natalista ou concepcionista. Da mesma forma, a jurisprudência também não é corrente assim pacífico. Porém, o STJ já tende a adotar a corrente concepcionista, ou seja, que sustenta que desde a concepção tem aí determinados direitos. Foi adotado aí no STJ pelo recurso especial aí 14.15.72.7 de Santa Catarina de 2014, em que foi dado aí ao nascituro o direito de indenização em caso de seguro DPVAT. A grande parte da doutrina vem adotando também a ideia da corrente concepcionista. Temos ainda também a ideia de que o nascituro ele deve ser protegido juridicamente. Assim, ele tem o direito à vida, direito à saúde, direito a alimentos gravídicos, direito de pré-natal, etc. Então, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, justamente para dar essa possibilidade do nascituro ter aí esse direito a nascer com vida, de ter os seus direitos preservados, desde então a vir a ser nascido e, portanto, ter sua capacidade de gozo aí adquirida. Importante ressaltar também que já há tramitação no Congresso Nacional do Estatuto do Nascituro. Esse Estatuto do Nascituro ele traz a série de direitos aí, do nascituro, em que reconhece também o nascituro como um ser humano concebido, mas ainda não nascido. Então, o Estatuto do Nascituro considera o nascituro como um ser humano concebido, ser humano já criado, né, já fecundado o óvulo e o espermatozoide, portanto, ele seria considerado um ser humano, porém ainda não nascido. Então, aí, artigo 2º, a personalidade civil, ou seja, a capacidade de contrair direitos e deveres da pessoa natural, começa do seu nascimento, comprovado através da sua respiração, mas a lei já garante, especificamente em determinados casos, desde a concepção, ou seja, desde a fecundação
do óvulo ou espermatozoide, os direitos do nascituro, que é o ser já concebido que se encontra no ventre de sua genitora com a existência intrauterina. Continuando a análise do Código Civil, a sua parte geral, no livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade, vamos analisar o artigo 3º do Código. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Todos os outros incisos foram revogados. A redação é da Lei 13.146. Então, o artigo aqui está relacionando novamente sobre a capacidade jurídica. A capacidade jurídica ela pode ser plena ou ocorrer a incapacidade. A capacidade plena é a soma da capacidade de direito e da capacidade de fato. Capacidade de direito ou capacidade de gozo é a aptidão para contrair direitos e deveres na ordem civil. Equivale à noção de personalidade, ou seja, toda pessoa possui a capacidade de direito e não pode ser recusada por nenhuma pessoa. Já a capacidade de fato é uma capacidade de exercício, a capacidade de realização. Então, a capacidade de fato ela é a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil. Além disso, a capacidade de fato não pode subsistir sem a capacidade de direito. Temos também a noção que a incapacidade ela ocorre quando a pessoa tem apenas a capacidade de fato. Então, o artigo 3º trata sobre os absolutamente incapazes, ou seja, pessoas que têm apenas a capacidade parcial, capacidade de direito, porém não têm capacidade de fato, capacidade de exercício. Então, são absolutamente incapazes, ou seja, não podem exercer nenhum tipo de ato civil, ou seja, é necessária uma representação dessa pessoa, que é o menor de 16 anos. Lembrando que as conceituações do Estatuto da Criança e do Adolescente se diferenciam quanto a esse artigo 3º do Código Civil. Menciona o Estatuto da Criança e do Adolescente que é considerado criança aquele que tem de 0 a 12 anos, adolescente de 12 anos completos até os 18 anos. Então, os menores de 16 anos, ou seja, criança de 0 a 12 anos e os adolescentes de 12 a 16 anos são considerados aí incapazes absolutamente. Então, a regra do Código Civil é a capacidade plena, a capacidade da pessoa. E então, a exceção são os casos previstos em lei, justamente para se proteger a pessoa que não tem uma capacidade de discernimento. Então, a incapacidade ela decorre da capacidade de analisar situações e exprimir vontade. Então, o Código, no artigo 3º, presume que os menores de 16 anos não têm capacidade necessária para exprimir sua vontade ou analisar situações, e como deveria ser, sem que isso causasse prejuízo. Ou seja, é necessário que alguma pessoa que tenha um maior discernimento guie essas pessoas menores de 16 anos. Justamente em razão da idade, a maturidade ainda não chegou a essas pessoas e elas são consideradas ainda em desenvolvimento, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a criança e o adolescente como pessoas vulneráveis que estão em estado mental ainda em evolução. Então é importante ressaltar também que os absolutamente incapazes devem ser representados sob pena de nulidade do ato. Como assim representados? Os pais devem atuar para todos os atos da vida civil para realizar aí as vontades necessárias e os atos civis necessários para essa pessoa menor de 16 anos. Então o artigo 166, inciso 1 do Código Civil traz essa ideia de representação. A incapacidade ela não se confunde com legitimação. É diferente incapacidade e legitimação. Legitimação é a proibição legal de praticar determinados atos jurídicos destinada a proteger interesses de terceiros em situações que configurem o conflito de interesses.
Então, legitimação tem muito mais relação com a proibição de participar de algum ato jurídico e, em geral, decorre da lei. Temos ainda também que ter a noção de que incapacidade é diferente de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, que embora seja protegida por lei, assim como a incapacidade, a vulnerabilidade ela não é negada à prática para o vulnerável de atos civis. O vulnerável pode realizar atos civis. O que ocorre é, na verdade, uma proteção da lei para o vulnerável em uma determinada situação, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor considerado vulnerável na relação de consumo. A vontade do absolutamente incapaz é importante de ser ressaltada, ela pode ser levada em consideração. Não é pelo fato de o menor de 16 anos ser considerado absolutamente incapaz que sua vontade nunca vai ser considerada para determinados atos. Existem exceções, como é o caso, por exemplo, para a adoção, em que deve-se haver o consentimento do menor de idade acima de 12 anos para adoção. Então, nesse caso, é levada em consideração a vontade do menor de idade, mesmo sendo menor de 16 anos. Nesse caso, é levada em consideração sua vontade para a realização desse ato. E é importante também fazer a diferenciação entre os menores impúberes e os menores púberes. Os menores impúberes são absolutamente incapazes, ou seja, os menores impúberes são os menores de 16 anos. Os menores púberes, eles são relativamente incapazes, ou seja, são os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, menores impúberes são menores de 16 anos, são aqueles que ainda não atingiram a plena puberdade. Os menores púberes são aqueles que estão em fase de puberdade ou já atingiram essa fase do desenvolvimento sexual, do desenvolvimento dos órgãos próprios para a reprodução. Então, menores púberes relativamente incapazes, maiores de 16 anos e menores de 18 anos. É importante ressaltar a modificação que ocorreu no artigo 3º, dado aí pela redação da Lei 13.146, que é chamado de Estatuto dos Deficientes. Esse Estatuto dos Deficientes modificou o artigo 3º, retirando aí a série de hipóteses que colocavam como absolutamente incapazes os deficientes mentais e pessoas que tivessem uma absoluta dificuldade de exprimir sua vontade, passou a considerar essas pessoas capazes, deixando apenas o menor de 16 anos como absolutamente incapaz. Então, essas pessoas se tornaram capazes, especialmente os deficientes, salvo quando não puderem exprimir sua vontade, né, por completo, caso em que serão considerados relativamente incapazes, como se vê no artigo 4º. Então, relativizou aí essa parte dos absolutamente incapazes para trazer aí para o artigo 4º, quanto aos deficientes. Importante ressaltar também que essa mesma lei criou um instituto novo chamado tomada de decisão apoiada no artigo 1783-A do Código Civil, em que essas pessoas que têm determinado discernimento reduzido ou deficiência podem escolher aí duas pessoas para realizar aí atos e tomarem decisões com base aí no seu discernimento reduzido e tudo mais. Então, o Estatuto do Deficiente ele trouxe, de certa forma, uma tentativa ou talvez uma vontade maior aí de tornar os deficientes pessoas capazes perante o direito também. E passou a permitir, a nova lei apenas tornou absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Prosseguimento à análise do Código Civil, em sua parte geral, no livro 1 das pessoas, no título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade da capacidade, vamos analisar o artigo 4º, que trata sobre os relativamente incapazes. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer
1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, o artigo 4º está tratando sobre os relativamente incapazes a certos atos ou a maneiras de os exercer no âmbito do direito civil. Importante retomar sobre a conceituação de capacidade jurídica. Existe a capacidade plena, que é a soma das capacidades de direito e de fato. Capacidade de direito ou capacidade de gozo é a aptidão para contrair direitos e deveres na ordem civil. Equivale, portanto, à noção de personalidade, ou seja, toda pessoa possui capacidade de direito. Agora, a capacidade de fato é a capacidade de exercício, a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil. Não pode subsistir sem a vontade e sem a capacidade de direito. Então, os relativamente incapazes, eles têm aí sua capacidade de fato reduzida. Porém, eles podem exercer determinados atos desde que estejam assistidos, ou seja, devem ser auxiliados por outra pessoa assistente para praticar os atos da vida civil, sob pena de anulabilidade do negócio jurídico. Então, diferente dos absolutamente incapazes, em que eles são representados, eles não têm participação nos atos civis, no caso dos relativamente incapazes, eles podem participar do ato e ainda ser assistidos, ser acompanhados por seus assistentes, no caso. Enquanto que no absolutamente incapaz, ele é representado e não participa do ato. A sua vontade não é relevante para o efeito jurídico. Importante também ressaltar que a vontade do relativamente incapaz ela é importante para o direito, tanto que o ato jurídico ele não se constitui sem a participação do relativamente incapaz junto com o assistente. Temos aí a questão dos maiores de 16 e menores de 18 anos. São os chamados menores púberes, aqueles que já têm iniciado a sua puberdade ou estão em fase de desenvolvimento da puberdade entre os 16 e 18 anos e são considerados ainda adolescentes. Os maiores de 16 e menores de 18 anos podem realizar determinados atos jurídicos sem a necessidade de assistência. No caso aí, por exemplo, ser testemunha em um processo judicial, conforme o artigo 228, inciso 1 do Código Civil, eles podem aceitar um mandato, no caso do artigo 666, o menor e púbere também pode fazer testamento, conforme o artigo 1860, parágrafo único, e uma série de coisas, desde que expressamente autorizados aí pelo Código. Temos também a questão sobre a responsabilidade do incapaz. O artigo 928 do Código Civil, ele diz que o incapaz responde pelos seus prejuízos que causar. No caso, ele poderá ser responsabilizado se o seu responsável não tinha obrigação daquele determinado ato, ou, no caso, não tem meios suficientes para ser responsável pelo ato. Aí, no caso, o próprio menor pode ser considerado responsável. O menor não, o relativamente incapaz. A indenização deve ser equilibrada, o juiz deve ser equitativo para fixar essa indenização, para não prejudicar o incapaz que causou esse ato aí, gerador da sua responsabilidade. Importante ressaltar também sobre ainda o menor púbere, que ele não pode alegar sua incapacidade de forma a prejudicar terceiros. Ele não pode celebrar um contrato, por exemplo, e se esquivar e não mencionar que é relativamente incapaz, e depois, por má-fé, alegar a incapacidade pleiteando a anulabilidade do contrato. Está previsto no artigo 180 do Código Civil essa questão aí, que o menor púbere não pode utilizar a sua menoridade para benefício próprio em prejuízo de terceiro. Então é importante ressaltar também a questão da curatela, tutela e tomada de decisão. Note aí que os ébrios habituais, os viciados em tóxico, eles têm a sua capacidade mental reduzida em razão de instrumentos aí que ele se utiliza e algo que ele acaba ingerindo e torna o seu discernimento reduzido.
O inciso 3, ele trata sobre a causa temporária, transitória ou permanente que afeta aí a expressão da vontade da pessoa, enquanto que os pródigos têm aí sua capacidade reduzida em relação à administração de seus bens. Portanto, o próprio Código trata de proteger essas pessoas, assim como o absolutamente incapaz do artigo 3º do Código Civil, ele é representado na intenção de que seu representante irá proteger os seus interesses. No caso do artigo 4º, também há essa participação de um terceiro para tentar auxiliar aí o relativamente incapaz na administração da sua vida civil. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, eles podem aí ser assistidos pelos pais, que o acompanharão em determinados atos, ou na falta dos pais, eles cabe aí ou impossibilidade dos pais também de exercer a sua função, cabe aí a tutela, que é um instituto próprio para menores de idade que seus pais não possam aí atuar ou estão impossibilitados de ter a sua atuação como responsáveis por eles. Então, há a possibilidade da tutela. Então, seria nomeado um tutor que ficaria encarregado aí de auxiliar o menor pobre. No caso aí dos ébrios habituais e daqueles que por causa transitória permanente não podem exprimir sua vontade, e ainda em relação aos pródigos, caberia o que é chamado de curatela. No caso do inciso 2 e 4, pode-se aplicar a tomada de decisão apoiada, no caso do artigo 1783. Então, o inciso 2 dos ébrios habituais e no inciso 4 pode ser verificada a tomada de decisão apoiada, que é justamente quando esse relativamente incapaz escolhe duas pessoas para auxiliar em uma determinada situação, em um determinado ato jurídico e tomar uma decisão, de modo que não seja prejudicado. Então, esses três são suscetíveis de curatela. O inciso 2 e o inciso 4 podem ter aí a atuação da chamada tomada de decisão apoiada, que foi criada justamente pela Lei 13.146, que é a lei do Estatuto do Deficiente, que alterou substancialmente o artigo 4º, como vocês podem ver aí na redação dada pela Lei 13.146. Esse estatuto ele acabou por tornar capazes as pessoas que eram consideradas deficientes mentais, deficientes relacionadas à sua capacidade mental, e tornaram aí eles plenamente capazes, porém com a possibilidade aí de ter a tomada de decisão apoiada, ou ainda, dependendo do caso, em termos de agravamento, a curatela. Os pródigos, que é o quarto relativamente incapaz, eles têm a incapacidade relativa e a respeito apenas ao patrimônio, ou seja, atos que não sejam de administração de seus bens. Então, aos pródigos é seletiva a sua incapacidade relativa, é apenas em relação à administração de seus bens, conforme está posto no artigo 1782 do Código Civil. Então, o pródigo é aquele que desfaz de seus bens sem o controle, podendo levar até uma situação que reduza sua dignidade em termos econômicos e pessoais também, levando a uma situação de penúria. Então, o pródigo ele gasta sem medidas, sem consequências, dilapidando seus bens e sua forma de economizar, de economia e vida econômica também. Então, por isso, o pródigo ele tem aí essa restrição quanto à administração dos seus bens. Nesse caso, ele teria que ser auxiliado por outra pessoa, algum assistente que pudesse realizar essa administração de seus bens. O pródigo, apesar disso, dependendo se for considerado maior, pode realizar todos os outros atos da vida civil, como casamento, como contratos em determinados casos, relações de família, etc. Importante ressaltar aí o parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Esse parágrafo único também foi alterado pela Lei 13.146, especificamente quanto à palavra indígenas. Na legislação anterior a essa Lei
13.146, dizia que a capacidade se referia aos índios, com a palavra índios. Porém, entendeu-se que possivelmente a palavra índio ainda seria derivada de um determinado tipo de preconceito histórico e tudo mais, e alterou-se para a palavra indígena. Apesar disso, a lei que se aplica aos indígenas é a determinada Lei 6.001 de 1973, que é chamado de Estatuto do Índio. Ou seja, não houve uma correção em termos de palavras de todo o ordenamento jurídico quanto à palavra índio. Apenas especificamente no parágrafo único resolveram por bem adotar a palavra indígenas, abarcando aí uma série de pessoas que poderiam não ser determinadas, enquadradas aí no código. A expressão índio remete ao descobrimento do Brasil, quando os portugueses atribuíram a chegada do Brasil às chegadas à Índia. Então, portanto, chamaram os seus nativos de índios. Enquanto que a palavra indígena vem uma derivação etimológica e significa basicamente aqueles que pertencem ao local, nativos. Portanto, eles adotaram a palavra indígena. Quanto à situação do surdo-mudo, é importante ressaltar sobre o surdo-mudo. É importante termos a noção de que as limitações físicas não geram incapacidade por si só. Por exemplo, um cadeirante, alguém que tem problemas físicos, por exemplo, não tem os braços, não tem as pernas, eles não têm sua capacidade civil reduzida e nem são considerados relativamente capazes ou absolutamente incapazes. Por isso, o artigo 5º, inciso 3 do Código Civil, de 1916, ele foi revogado pelo Código Civil, que tratava sobre o surdo-mudo, e ele era considerado aí também incapaz, deixando aí de considerar o surdo-mudo como incapaz no ordenamento jurídico, e a partir do Código Civil de 2002, o surdo-mudo passou a ser plenamente capaz. Agora, o Estatuto do Deficiente, que é a Lei 3.146, revogou o último resquício quanto ao surdo-mudo e o cego também, sobre as suas incapacidades no direito. Revogou o artigo 228, inciso 3, que trazia a situação de que o surdo ou o cego não poderiam ser considerados testemunhas em fatos que envolvessem os sentidos em que são os deficientes. Então, a lei, o Estatuto do Deficiente, preferiu revogar este artigo, e cabendo ao juiz analisar aí as circunstâncias do caso concreto, verificando se o surdo serve como testemunha de determinado fato ou se o cego serve como testemunha. Isso pode auxiliar aí no processo. Então, o artigo 4º, são relativamente incapazes a certos atos, maiores de 16 e menores de 18, ébrios habituais viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Os índios têm uma lei especial que tratam sobre seus direitos, sobre suas capacidades e sobre todos os seus atos jurídicos. Então, estamos analisando o Código Civil em sua parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Vamos analisar o artigo 5º sobre a emancipação. Então vamos dar uma lida. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade, 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então tratamos sobre emancipação. Então cessa a incapacidade pela idade com a maioridade aos 18 anos. O que é a emancipação? A emancipação nada mais é do que a antecipação dos efeitos da maioridade civil conferida às pessoas enquadradas nos casos de incapacidade natural, ou seja, em razão da idade. Existem basicamente então 3 tipos de emancipação: a emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal.
A primeira, a emancipação voluntária. Ela deve ser outorgada no interesse do menor, não precisa necessariamente de homologação judicial e exige instrumento público. Então, emancipação voluntária, em geral, ela é feita pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Então, temos aqui o primeiro tipo de emancipação, emancipação voluntária, quando deve ser realizada pelos pais, né, deve ser feita em relação ao interesse do menor, sem homologação judicial, sem a necessidade de o juiz autorizar. Basta ir no cartório e realizar aí o instrumento público e registrar essa emancipação voluntária. Temos ainda a importância de ressaltar que a emancipação voluntária ela só produz efeito após o registro devido, conforme o artigo 9º, inciso 2 do Código Civil. Temos também aí a emancipação judicial, que é aquela realizada pelo próprio juiz, né, que está aí no inciso 1, por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Em geral, a emancipação judicial ela ocorre quando o tutor deseja antecipar os efeitos da maioridade, em que deve ser também escutado o Ministério Público acerca do tema, né, para avaliar aí os interesses do menor também e se não há nenhum tipo de prejuízo para ele. Temos ainda, por último, a emancipação legal, que são todas essas outras descritas aqui no inciso 2, 3, 4 e 5, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Então, emancipação legal, ela produz efeitos a partir do fato que o provocou. Então, se o menor de 18 anos, no caso, com 16 anos, que é a possibilidade de idade que o menor pode casar, se ele com 16 anos casar, autorizado pelos pais e tudo mais, ele terá a emancipação. Se ele exercer um emprego público efetivo, no caso, por exemplo, ele tenta um concurso para o Correio antes da idade de 18 anos e ele passa nesse concurso, ele pode trabalhar como empregado e aí ele teria emancipação. Pela colação de grau em curso de ensino superior, no caso aí, se eventualmente ele concluir uma faculdade antes dos 18 anos, no caso dos gênios, né, alguém que tem uma capacidade mental bem adiantada, ele poderá ser considerado emancipado. E também no caso de estabelecimento civil ou comercial, no caso, se ele tiver alguma empresa ou a existência de uma relação de emprego, ele poderá pedir aí a sua emancipação desde que o menor com 16 anos tenha uma economia própria, no caso ele consiga se sustentar e tenha essa relação de emprego antes dos 18 anos, daí ele pode pedir a sua emancipação. Então aí o artigo 5º que trata sobre a emancipação ocorre ao fim da maioridade, da menoridade com os 18 anos e a maioridade a partir dos 18 anos. A emancipação pode ocorrer nessas 5 hipóteses descritas aí, quando finaliza a incapacidade do menor de idade, mesmo ele ainda tendo a idade determinada no código como considerado como menor de idade. Então, com 16 anos em diante e cumpridas as hipóteses aí ressaltadas, ele poderá ser considerado para os efeitos civis como uma pessoa maior de idade plenamente capaz. Vamos tratar sobre o Código Civil, Lei 10.406, parte geral, no livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Agora analisando o artigo 6º que trata sobre o fim da pessoa. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então, o artigo 6º está tratando aí sobre o fim da pessoa. Sabemos que, para o âmbito do direito, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, e que o início da personalidade civil ela tem sua origem, seu início aí, com o nascimento com vida.
né, sendo assegurados os direitos do nascituro. Então, toda pessoa tem seus direitos assegurados no momento em que nasce com vida. E da mesma forma, extingue-se, tem um fim essa personalidade quando a pessoa falece, quando a pessoa tem a sua morte. Então, a morte representa o fim da existência da pessoa natural e também o fim da sua personalidade civil. Então, a existência da pessoa natural, ou seja, trata-se sobre pessoa individual, pessoa natural, termina com a morte. Então, finalizado aí, a pessoa, quando ela falece, quando ela tem a sua morte, acaba toda a sua personalidade jurídica e acaba aí sua capacidade de ser sujeito de direitos. Importante ressaltar também que, quanto aos ausentes, o artigo 6º traz aí uma regra. O que são ausentes? Uma pessoa ausente, ela é um estado, na verdade, em que uma pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar qualquer notícia. E assim, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, serão consideradas pessoas mortas. Então, desaparecendo a pessoa sem deixar rastros no prazo estabelecido pelo Código Civil, presume-se para efeitos do direito que essa pessoa já morreu. Então, portanto, teria fim a sua personalidade jurídica aí quando a pessoa teve a sua ausência decretada, especialmente com a sucessão definitiva, que é disposto aí no próprio Código Civil todo o procedimento para se chegar à sucessão definitiva. Então é importante ressaltar aí que o artigo 6º trata sobre o fim da pessoa natural, da existência da pessoa natural, que ocorre com a morte, e com isso a sua personalidade civil também se extingue. Da mesma forma, com os ausentes, presume-se que eles têm a sua morte civil quando ocorrer a sucessão definitiva. Importante que, com a morte, o patrimônio é transferido aos herdeiros, e também o direito ele assegura aí a proteção ao corpo do indivíduo, assegura a proteção à sua memória, à sua imagem e a série de preceitos que a lei protege, mesmo uma pessoa já tendo finalizado a sua existência como pessoa natural. Então, para se provar a morte, deve-se verificar a cessação da atividade encefálica, no caso. Finalizando a atividade cerebral, é que se verifica que a pessoa finalmente teve o fim da sua personalidade jurídica, o fim da sua pessoa natural. Então, comprovado através de exames médicos, a finalização aí da atividade encefálica, mesmo estando funcionando os outros órgãos do indivíduo, como coração, pulmão, verificado que o cérebro não mais tem funcionamento completo, é, e, portanto, é considerado aí a pessoa falecida, é a morte cerebral. Temos vários efeitos que decorrem da morte da pessoa no âmbito do direito civil. Temos inicialmente a abertura da sucessão, conforme o artigo 1784, ou seja, vai ser aberta a sucessão, os herdeiros vão passar a pleitear aí os bens e organizar para que eles possam herdar. Ocorre também a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, uma vez que a pessoa faleceu, ela deixa de constituir aí o casamento, né? Já que a pessoa não mais é considerada pessoa civil, tem personalidade civil. Então, portanto, no âmbito do casamento, a sociedade conjugal ela é extinta. Ocorre também a extinção do poder familiar, ocorre também a cessação do dever de prestar alimentos, né? Uma vez que a pessoa faleceu, ela não tem mais personalidade e, portanto, não mais o dever de prestar alimentos. Ocorre também a extinção de contratos personalíssimos, ou seja, aqueles que dependem especificamente daquela pessoa para serem realizados. Então, portanto, esses contratos também são extintos. Na esfera penal, é importante ressaltar que a morte ela implica a extinção da punibilidade. Também no processo civil ocorre a sucessão da parte pelo espólio ou sucessores. E também a morte acarreta no processo civil a suspensão do processo.
O juiz não poderá resolver o mérito quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, se não é possível a transmissão, aquele processo será extinto, né? Então, o juiz não poderá resolver o mérito porque simplesmente a parte faleceu. Então, ele simplesmente irá extinguir o processo, sem resolução do mérito. Então, são esses efeitos aí da morte. Importante ressaltar, a existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes no caso em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então, continuando a análise do Código Civil, Lei 10.406, em sua parte geral, no livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade, vamos tratar do artigo 7º. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência: 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, tratamos no artigo 7º de mortes presumidas. No artigo 6º do Código Civil, verificou-se que a morte ela traz o fim da existência da pessoa natural. E quanto aos ausentes, presume-se essa morte nos casos que a lei autorizar a sucessão definitiva. O artigo 7º trata dos casos que, não ocorrendo a ausência da pessoa, também serão declaradas aí a morte. Então, sem decretação de ausência, ocorre a presunção da morte, ou seja, a morte presumida. Quais são esses casos? O primeiro, se for extremamente provável a morte. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Exemplo, uma pessoa estava num avião e esse avião começa a cair e cai e explode. Então a pessoa estava em um estado de perigo e foi extremamente provável a sua morte. Não teria condições de uma pessoa sobreviver à queda de um avião que explodiu. Então, portanto, será considerada aí a morte presumida. Para efeitos jurídicos, mesmo não encontrando o corpo daquela pessoa e uma prova cabal de que ela realmente morreu, presume-se aí que ela faleceu e, portanto, tem todos os efeitos jurídicos como se ela tivesse morta normalmente, encontrado o seu corpo. O inciso 2, no caso, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, o sujeito vai lutar na guerra e não volta, e mesmo diante de buscas e procura daquela pessoa, é considerada aí a morte presumida, tanto em campanha, que é a atividade militar, ou feito prisioneiro. Questiona-se se o inciso 2 ele só se aplica aí aos militares. É importante ressaltar que a morte presumida do inciso 2 se aplica tanto a pessoas que seriam consideradas militares quanto a pessoas civis. Um exemplo aí são jornalistas que participam de atividades militares e que poderiam ter sido feitos prisioneiros também. Então, após o final da guerra, decorrido o prazo de 2 anos, se não forem encontradas, ocorrerá a morte presumida. O parágrafo único trata de que a declaração da morte presumida, nesse caso, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, nos dois casos, deve primeiro buscar saber se aquela pessoa estava viva ou se é possível encontrar algum vestígio, alguma busca capaz de encontrar alguma coisa sobre aquela pessoa. Então, se o avião caiu e explodiu, é interessante que o Estado vá até o local, verifique se há corpos, se há sobreviventes e avalie o caso. Da mesma forma, se a pessoa foi feita prisioneira, se o próprio Estado que havia feito aquela pessoa prisioneira liberou, se há alguns dados sobre aquela pessoa, se ocorreu desaparecimento ou não, etc. Então, primeiro feito uma busca e só depois de verificado que
não foi tão eficaz as buscas e que não foi possível encontrar a pessoa em nenhuma dessas hipóteses, é que o juiz deverá fixar a data provável do falecimento. Então, tem que existir uma data específica para o falecimento da pessoa, no caso de morte presumida. O juiz irá fixar essa data com base nas provas e com base em questões fáticas, irá fixar essa data. Por que é importante o fixamento da data? Justamente para questões de herança, né? Quando é que poderá ser regulado aí determinada lei também, daquele momento, e também para efeitos aí de verificação de quem serão os herdeiros. Então, o artigo 7º trata aí sobre a morte presumida, as hipóteses que se consideram aí: o caso de perigo de vida, se for provável a morte; no caso de prisioneiro não encontrado até 2 anos após o fim da guerra. Importante ressaltar também a Lei 9.140 de 1995. Essa Lei 9.140, ela considera como mortos os desaparecidos durante o regime militar, que desapareceram por razões políticas entre os anos de 1961 a 1988. Então, a própria lei considera aí presumida as mortes, considera-se presumido mortos os desaparecidos durante o regime militar por razões políticas. Então, aí o artigo 7º sobre a morte presumida. Continuando a análise do Código Civil, a Lei 10.406, analisando a parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, no seu capítulo 1 da personalidade, da capacidade, passamos a analisar o artigo 8º do Código Civil. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, o artigo 8º ele está tratando sobre a chamada comoriência, que ocorre quando 2 indivíduos que são sucessores entre si e eles falecem na mesma ocasião. Isso ocorre muito em acidentes, por exemplo, um acidente de avião onde um pai e um filho estão no mesmo avião. Então, ocorre a comoriência. Então, os requisitos são basicamente esses: 2 ou mais indivíduos que têm um falecimento na mesma ocasião e que não tem como saber quem morreu primeiro, ou quem morreu antes, ou quem morreu depois. Então, como não há a possibilidade de saber que um faleceu antes ou depois, para efeitos aí do direito, presume-se que os indivíduos morreram ao mesmo tempo. Qual a consequência jurídica disso? O fato de ocorrer a comoriência trata sobre questões relacionadas, por exemplo, à herança, né? Quando se trata aí em relação a um herdeiro e em relação à questão da sucessão, né, da herança, quem é que vai herdar os bens daquela pessoa. E é importante ressaltar que na comoriência, pelo fato de ser uma presunção aí da morte dos indivíduos, não poderá haver sucessão entre os comorientes, ou seja, considera-se como não tivesse herdado um em relação ao outro. No caso aí, o pai que tem o filho não iria passar a herança para o filho e, portanto, os herdeiros do filho iriam herdar a herança dele. Pelo contrário, os bens não iriam ser considerados como se estivesse aí a relação de sucessão normal, como se eles estivessem vivos. Então, o artigo 8º trata sobre isso. Se 2 ou mais indivíduos, esse requisito inicial tem que ser 2 ou mais. Por que não um? Porque justamente não há consequência jurídica se uma pessoa faleceu, basicamente haverá a sucessão normal dos bens, haverá o efeito normal da morte civil. Agora, quando há dois indivíduos e eles podem aí ter série de repercussão entre si, né? No caso, por exemplo, também o marido com a esposa falecerem na mesma ocasião, tem a relação também, ou a pessoa, o companheiro e a companheira em união estável também tem essa relação de comoriência. Tem que ocorrer o falecimento na mesma ocasião. Um acidente de ônibus, onde foi drasticamente várias pessoas acabaram falecendo nesse mesmo acidente, ou um acidente de avião, ou
algum evento de cataclisma ou algum evento que faça com que aquele não seja possível determinar quem faleceu primeiro, não podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros. Ou seja, não dá para saber quem faleceu primeiro ou quem faleceu antes. Então, o próprio código estipula que presume-se simultaneamente mortos, ou seja, como se eles tivessem falecido no mesmo instante, na mesma ocasião, e portanto aí não há sucessão entre esses comorientes. A expressão comorientes é utilizada justamente por esses indivíduos que falecem ao mesmo tempo um em relação ao outro. Continuando a análise do Código Civil, a parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade, vamos tratar do artigo 9º. Artigo 9º. Serão registrados em registro público: 1. Os nascimentos, casamentos e óbitos. 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Então, o artigo 9º ele trata sobre os registros que são considerados obrigatórios perante o registro público. Então, sempre deverão ser feito esse registro. E qual a finalidade desses registros? É justamente trazer a publicidade, fazer com que os terceiros possam ter conhecimento aí desses fatos que ocorreram na vida de um indivíduo, de uma pessoa. Então, exige a publicidade do estado das pessoas visando a proteção de direitos de terceiros, além da própria proteção para assegurar os direitos do indivíduo como cidadão e como pessoa, também serve para assegurar os direitos de terceiros, justamente aí, com relação a esses atos que devem ser registrados. Então vamos aos primeiros tipos de registros. Registro de nascimento, casamento e óbito. A Lei 6.015 de 1973 ela trata sobre o registro civil, os registros públicos civis, e lá traz todas as regras, todos os requisitos necessários para se realizar os registros devidos e os procedimentos também. Então, trata sobre nascimento, casamento e óbito também. Então, toda pessoa, quando ela nasce, ela tem que ser registrada perante o cartório, de registro, e justamente para assegurar os direitos daquela nova pessoa e também para demonstrar à sociedade e aos terceiros que uma nova pessoa passou a existir perante o direito. E aí tem as suas decorrências, evidentemente. Casamento, da mesma forma, quando a relação conjugal é estabelecida, deve ser registrado. E óbito, também da mesma forma que o nascimento traz consequências jurídicas quanto à personalidade, o óbito também traz a morte civil e, portanto, consequências jurídicas decorrentes desse falecimento. Importante ressaltar aí que os registros de óbito e nascimento eles são considerados gratuitos. O artigo 5º, inciso 76 da Constituição, diz que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, tanto o nascimento como o óbito, uma vez declarada a pessoa que não tem condições financeiras para arcar com esses registros, aí a Constituição dá essa oportunidade de ser gratuito. Inciso 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Emancipação é basicamente a antecipação dos efeitos da maioridade civil conferida às pessoas enquadradas no caso aí de incapacidade natural, ou seja, incapacidade em razão da idade. Então, a pessoa entre 16 e 18 anos, em geral, ela pode emancipar e, portanto, aí ser considerado para os efeitos do direito, para os efeitos civis, como plenamente capaz. Ela pode ser feita, essa emancipação, tanto voluntária, judicial ou legal. A emancipação voluntária é quando os pais desejam outorgar ao menor a possibilidade aí que ele seja considerado maior perante o direito, a antecipação da sua maioridade civil. Então, por outorga dos pais, basta que os próprios pais vão ao cartório e registrem aí essa intenção sem uma necessidade de homologação judicial
nem a outra forma possível. E por sentença do juiz, quando o próprio juiz, verificando e analisando o caso, determina que deve ocorrer a emancipação. Trata-se então de uma emancipação judicial, né? Geralmente ocorre quando há conflito de interesses entre os pais e o filho, ou no caso dos tutores desejarem a antecipação dos efeitos da maioridade. O inciso 3 é a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Interdição é um termo que atualmente não é mais considerado como usual. Atualmente, com o Estatuto do Deficiente, é preferível se utilizar o termo curatela. Mas, a par disso, o Código de Processo Civil de 2015 ainda mantém a expressão interdição e ainda é considerado um instituto válido, embora muitos se diz aí na doutrina mais recente sobre o novo Código de Processo Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a interdição estaria revogada tacitamente aí pelo Estatuto do Deficiente. Enfim, interdição ocorre justamente quando se quer declarar perante o direito que determinada pessoa não tem mais as capacidades mentais de exercer os seus direitos, os seus atos civis. Não existe mais incapacidade absoluta passível de interdição. A única incapacidade absoluta atualmente no artigo 3º é aquela dita que são os menores de 16 anos. Então não há como uma pessoa maior de 16 anos ser interditada e ser considerada absolutamente incapaz. Da mesma forma, também um menor de idade de 16 anos não tem essa necessidade de ser considerado incapaz, pois já é de lei, né, determinado pela própria lei. Então, tecnicamente, a interdição por incapacidade absoluta foi revogada aí pelo Estatuto da Pessoa com Deficiente, uma revogação tácita. Agora, quanto à interdição da incapacidade relativa, ela ainda pode-se dizer que se mantém, mas atualmente o Código, aliás, o Estatuto do Deficiente prefere a expressão interdição, curatela, ao invés de interdição. Temos ainda o inciso 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Então, a morte presumida e a ausência, elas também deverão ser, além de declaradas judicialmente, devem ser registradas também, né? A ausência, como já foi ressaltado em artigo anterior, no artigo 7º e no artigo 6º, a ausência ela ocorre justamente quando a pessoa deixa sua residência e não volta mais e não traz nenhum conhecimento a terceiros sobre o seu paradeiro. Então é considerada a pessoa ausente. E então a sentença declaratória de ausência, ou seja, quando se declara que a pessoa é ausente e não deixou comunicado, portanto, sobre sua localização e tudo mais, deve ocorrer uma sentença declaratória dessa ausência e também da morte presumida. Como assim morte presumida? Morte presumida está no artigo 7º do Código Civil. Trata justamente quando a pessoa ela desaparece, no caso, quando ocorre um estado de guerra e ela se torna prisioneira e não encontrada até 2 anos após o fim da guerra. Ou no caso de, eventualmente, a pessoa estar em perigo de vida e se foi bem provável a sua morte naquele estado de perigo, ela é considerada também morte presumida. Então, tanto na ausência quanto na morte presumida, deve haver uma sentença que o juiz deve declarar aí que a pessoa perante o direito está considerada morta, então a morte civil. E então deve ser registrado, né, do cartório competente, justamente aí para demonstrar perante terceiros que aquela pessoa não tem mais possibilidade de produzir efeitos no âmbito civil e que ela justamente faleceu. Então, deve ser registrado também a sentença declaratória de ausência e a morte presumida. Então, todos esses tópicos que já analisamos devem ser registrados: nascimento, casamento, óbito, emancipação, interdição e sentença de declaração de ausência e morte presumida. Continuando a análise do Código Civil, na sua parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade, vamos tratar agora do artigo 10.
Artigo 10. Far-se-á a averbação em registro público: 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. 3. No caso de adoção, né, foi revogado pela Lei 2010 de 2009. Então, como visto no artigo 9º, existem determinados atos do estado da pessoa que são obrigatoriamente vinculados a registro público, ou seja, obrigatoriamente devem ser registrados em cartório. Agora tratamos do artigo 10, que fala sobre averbação em registro público. Mas o que é averbação em registro público? Uma vez feito o registro de determinado estado da pessoa, determinado ato, em cartório, existe a averbação, que nada mais é que aquele documento de alterador, aquele documento que, junto ao registro, ele declara algum fato determinado. No caso, por exemplo, ele visa alterar o registro existente, né, apontando qual fato jurídico o modifica ou até mesmo cancela. Então, temos também que diferenciar a averbação de anotação. A anotação é um termo específico do cartório do registro civil. Ele visa fazer a remissão nos livros de registro para recordar, para facilitar a busca, para vincular diversos livros. Então, a averbação visa alterar o registro já existente. E aí temos os casos específicos que devem ser feita a averbação de forma obrigatória. No caso, sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento. Como assim, nulidade ou anulação do casamento? A nulidade, ela, de plano, faz com que o casamento não tenha efeitos nem anteriores a esse registro, nem posteriores. É o efeito ex tunc. Então, por isso, é um efeito de nulidade do casamento. A nulidade do casamento pode ser vista no artigo 1521, em que se expressa os impedimentos. Então, o exemplo aí de ascendente que casa com descendentes, né, seja o parentesco natural ou civil, afins em linha reta, o adotante com quem foi adotado, os irmãos unilaterais ou bilaterais, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas e outros casos que são casos de impedimentos que não podem ocorrer o casamento aí que a própria lei determina que são causas de nulidade. Existe também a anulação, que são causas que podem ser declaradas aí como inválidas, porém inicialmente produzem efeitos. É o caso, por exemplo, dos artigos das hipóteses dispostas no artigo 1550, em que anulava o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, da pessoa menor em idade núbil quando não autorizado por seu representante legal, vício de vontade, incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento e outras hipóteses. Também deve ser averbado em registro público o divórcio e a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Então, tudo aquilo que altera o casamento, ou seja, a pessoa registrou o casamento e logo depois divorciou, tem também que ser averbado, tem que ser feito junto àquele registro, justamente para dar publicidade desses atos, né? Para saber a condição, o estado daquela pessoa, se ela está solteira, se ela permanece casada ainda ou não. O inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Então, havendo um reconhecimento posterior de filiação, né, ao registro civil da pessoa e posteriormente descobriu-se que aquela pessoa é filha de outra pessoa, então reconhece a filiação, então poderá ser feita aí a averbação. Existe ainda o inciso 3, que foi revogado pela Lei de 2010, que trata sobre a adoção. Anteriormente a essa lei de 2009, ocorria a averbação de toda pessoa que realizava a adoção. Porém, com essa nova lei, a adoção passou a trazer implicações jurídicas aí quanto ao registro civil.
Basicamente, o processo de adoção ele é realizado aí junto ao processo judicial, né, e há uma sentença, e essa sentença implica que o vínculo da adoção ela deverá ser inscrito no registro civil mediante um mandato qual não se fornecerá certidão. Então a intenção é não deixar rastros de que ocorreu uma adoção. Então inova-se, né? O mandado judicial deverá ser arquivado e cancelará o registro original do adotado. Então a pessoa tinha um registro civil de nascimento anteriormente, né? E então vai ter um novo registro original aí. Então ele deverá registrar e ser lavrado no cartório de registro civil do município de sua residência, né, preferencialmente, e não poderá ser feita nenhuma observação sobre a origem do ato que irá constar na certidão de registro. Então é feita uma nova certidão como se a pessoa tivesse praticamente nascido de novo em relação à adoção aí. Então não deve constar aí dados sobre que foi realizada aquela certidão. Isso visa dar uma maior dignidade, uma maior inserção jurídica daquela pessoa dentro da nova família que ela passará a integrar. Então, artigo 10, devem ser averbados em registro público todos os atos aí relacionados ao casamento, posteriores à realização do casamento, devem ser averbados, e também os atos judiciais ou extrajudiciais relacionados à declaração ou reconhecimento da filiação.